Vovó, pelo amor de Deus, não tome mais o chá da mamãe, implorou Isadora ao meu ouvido. No instante seguinte, senti um arrepio gelado subir pela espinha. O regador escapou das minhas mãos e a água fria me cortou os pés, como se fosse a própria verdade me atingindo pela primeira vez. Madalena estava sendo envenenada pela própria filha. 68 anos, viúva, acreditando estar morrendo de câncer. Mas o câncer nunca existiu. O veneno, sim. A cada gole de chá, mais próxima da morte. Paula planejava tudo. Médico falso, diagnóstico inventado, seguro milionário esperando. A filha perfeita era uma assassina em potencial. Isadora, de apenas 12 anos, salvou a avó. A menina notou os sussurros noturnos, os horários suspeitos do remédio. Anotou tudo em seu diário. Secreto. Cada dose, cada conversa estranha entre mãe e o tal médico Henrique. Uma noite, escutou a verdade. A dose está quase no ponto certo. Sangue gelou nas veias da criança. Correu até Madalena. Implorou para que a avó não bebesse mais nada, sem verificar antes. O instinto maternal de Madalena despertou. Entre confiar na filha ou proteger a neta, escolheu a investigação. Carmen, a farmacêutica vizinha, analisou o chá. O resultado chocou. Veneno puro, sem rastro de medicamento. Novos. Exames médicos confirmaram. Jamais houve câncer. Tudo mentira, farsa elaborada para justificar o assassinato lento. Você já descobriu uma traição familiar dessa magnitude? Como reagiria ao saber que sua própria filha planeja matá-la? Madalena vasculhou documentos antigos. Encontrou o seguro de vida. 2 milhões. Paula como única beneficiária. A conspiração era maior. Paula, o marido, o médico falso. Todos unidos contra uma idosa indefesa. O plano incluía afastar Isadora. A neta sabia demais. Representava perigo para os criminosos em família. Madalena sentiu o mundo desabar. 68 anos de vida para descobrir tal traição da filha. Mas a dor virou determinação. Se Paula queria sua morte, teria. Pelo menos, aparentemente. O plano de vingança nasceu. Fingiria a própria morte para expor todos os envolvidos na conspiração. Carmen ajudaria. O funeral seria armado, discreto, apenas para minha família ver a reação. Paula mordeu a isca. Correu para assinar papéis de herança, já discutindo como gastar o dinheiro. O que você faria se descobrisse que alguém próximo planeja sua morte por dinheiro? Vingança ou perdão? O velório aconteceu numa tarde sombria. Madalena deitada, no caixão, respirando baixinho, esperando o momento. Paula chegou elegante, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. Atuação digna de Oscar, se não fosse tão cruel. O genro sussurrava sobre investimentos futuros. 2 milhões rendendo juros. Vida nova pela frente. Isadora chorava de verdade. A única que realmente amava a avó, sem saber do plano. Paula se aproximou do caixão. Beijou a testa fria de Madalena, sussurrando. Obrigada por cooperar, mãe. Foi então que aconteceu o impossível. Madalena abriu os olhos. Ergueu-se lentamente do caixão. O silêncio cortou o ar. Paula recuou, boca aberta, rosto pálido como papel branco. Surpresa, minha filha querida, disse Madalena, voz firme cortando o silêncio mortal da sala. O genro desmaiou. O médico falso tentou fugir, mas Carmen bloqueou a porta principal. Paula gritou, acusando a mãe de insanidade. Vocês... Não vem? Ela enlouqueceu. Isso é manipulação pura. Você acreditaria numa ressurreição ou pensaria em loucura? Como distinguir verdade de encenação nesse momento? Isadora revelou as gravações escondidas. Cada conversa conspiratória registrada no celular da menina corajosa. Carmen trouxe laudos laboratoriais, análises do chá,
provas do envenenamento, documentos irrefutáveis da farsa. Paula tentou negar, mas as evidências eram esmagadoras. Gravações, exames, testemunhas, tudo contra ela. O médico confessou primeiro. Disse que Paula o pagou para inventar o diagnóstico e fornecer veneno. O genro seguiu a confissão. Admitiu conhecer o plano, esperar pelo dinheiro do seguro de vida. Paula desabou, chorou, implorou perdão, alegou dificuldades financeiras, dívidas acumuladas, desespero total. "Dinheiro vale mais que minha vida, filha?" perguntou Madalena, olhos marejados de decepção profunda. A resposta veio em soluços. "Precisávamos muito, mãe. Não era pessoal, apenas necessário para sobreviver." Sirenes da polícia cortaram a madrugada. Carmen havia chamado as autoridades antes do plano começar. Prisões foram efetuadas. Paula, o marido, o médico falso. Todos algemados, levados sob acusação de tentativa de homicídio. Como você reagiria vendo sua própria filha sendo presa? Por tentar matá-la? Alívio ou tristeza? Isadora abraçou a avó. "Sabia que você não morreria, vovó. Você é forte demais para isso." Madalena sorriu pela primeira vez em meses. A neta havia salvado sua vida com coragem e inteligência. Os dias seguintes trouxeram decisões difíceis. Madalena doou todo o patrimônio para o hospital infantil da cidade. "Nenhum centavo para quem tentou me matar", declarou ao advogado assinando papéis de doação. Assumiu a guarda legal de Isadora. A menina ficaria longe da mãe criminosa para sempre. O jardim voltou a florescer. Madalena cuidava das orquídeas com Isadora, ensinando sobre paciência e amor. "As plantas precisam de cuidado, verdadeiro para crescer", explicava, regando flores coloridas pela manhã. Isadora anotava tudo num novo diário. Agora escrevia sobre felicidade, não mais sobre conspirações familiares. Meses depois, Paula escreveu da prisão. Pediu perdão, disse estar arrependida, implorou uma chance. O que faria com uma carta de desculpas de quem tentou matá-la? Perdoaria ou ignoraria? Madalena não respondeu. Algumas traições são profundas demais para perdão, mesmo vindas de filhos. A vida seguiu tranquila. Isadora crescia saudável, estudava bem, tinha pesadelos ocasionais sobre o passado. "Vovó, por que mamãe quis te machucar?" perguntava às vezes, tentando entender a maldade humana. "Às vezes as pessoas se perdem, querida. O dinheiro pode tornar o coração muito frio." Carmen visitava diariamente. A farmacêutica se tornara amiga íntima, confidente de todas as horas. "Você foi corajosa demais", dizia, admirando a força de Madalena para superar tudo sozinha. O hospital infantil enviava fotos mensais. Crianças brincando com equipamentos comprados com a doação generosa. Madalena sorria vendo as imagens. Seu dinheiro salvava vidas, não financiava crimes contra ela. A comunidade a respeitava ainda mais. História de coragem se espalhou, inspirando outros idosos. "Se Madalena conseguiu se defender, nós também podemos", diziam vizinhos em conversas vespertinas. Você se inspiraria numa história assim para proteger sua própria família de possíveis ameaças internas. Isadora completou 13 anos. Festa pequena, apenas pessoas queridas, sem luxos desnecessários, mas com muito amor. "Obrigada por me salvar também, vovó", sussurrou durante o abraço de aniversário emocionante. "Nós nos salvamos juntas, minha querida." "Família verdadeira se protege sempre", respondeu Madalena carinhosamente. As orquídeas do jardim nunca estiveram tão bonitas. Flores roxas, brancas, amarelas cobriam todos os canteiros. "Elas renasceram", observou Isadora, regando uma muda nova plantada naquela manhã de domingo. "Como nós?", completou Madalena,
admirando-se o jardim que simbolizava sua própria ressurreição emocional. O sol brilhava forte naquela tarde. A avó e neta trabalhavam juntas, construindo nova vida. Paula permanecia presa, condenada a 15 anos por tentativa de homicídio qualificado contra ascendente idoso. O médico falso pegou 10 anos. Falsificação de documentos, exercício ilegal da medicina, participação criminal. O genro cumpria 8 anos. Cumplicidade, ocultação de crime, tentativa de homicídio por motivação financeira. Madalena não sentia ódio, apenas tristeza profunda por ter gerado alguém capaz de tal maldade. O amor não escolhe quem amar, mas podemos escolher nos proteger. Refletia em noites silenciosas. Como você lidaria com a decepção de descobrir que criou alguém capaz de tentar matá-la? Isadora se destacava na escola. Professores elogiavam sua maturidade precoce e senso de justiça aguçado. Quero estudar direito, anunciou um dia, determinada a defender pessoas como a avó. Madalena apoiou o sonho. Educação seria a melhor herança que poderia deixar para a neta. O tempo curava, feridas lentamente, cicatrizes permaneciam, mas a dor diminuía a cada dia. Vizinhos perguntavam sobre Paula. Madalena respondia apenas: ela escolheu seu caminho, eu escolhi o meu. Carmen trouxe notícias ocasionais da prisão. Paula trabalhava na biblioteca carcerária. Comportamento exemplar reportado. Talvez esteja realmente arrependida. Comentava a farmacêutica, sempre otimista sobre natureza humana. Arrependimento não apaga a tentativa de assassinato, respondia Madalena, realista sobre consequências das escolhas. As estações mudavam. Primavera trouxe flores novas. Verão amadureceu frutos. Outono dourou folhas. Isadora crescia como as plantas. Forte, saudável, protegida do veneno que quase destruiu tudo. Você conseguiria reconstruir a vida depois de uma traição familiar tão profunda? Como encontraria paz? O jardim se tornara santuário, lugar de reflexão, cura, conexão entre avó e neta especial. Aqui começou nossa história de sobrevivência, dizia Madalena, apontando para canteiro de orquídeas antigas. E aqui ela continua, completava Isadora, plantando mudas novas ao lado das flores veteranas. Manhãs eram dedicadas ao cuidado das plantas, tardes, aos estudos e conversas sobre a vida. Vovó, você tem medo de morrer? Perguntou Isadora numa tarde chuvosa de reflexões profundas. Não mais. Quase morri pelas razões erradas. Agora vivo pelas razões certas. Você. O amor verdadeiro havia vencido a ganância. A família real superou a família sanguínea criminosa. Madalena completou 70 anos. Festa simples, apenas com pessoas que realmente importavam para ela. Carmen preparou bolo de chocolate. Isadora decorou com flores do jardim. Celebração da vida genuína. 70 anos bem vividos valem mais que 100 anos mal aproveitados, brindaram com suco. A sabedoria chegara com a idade. Madalena entendia agora o valor das pessoas certas. Que lições você tiraria de uma experiência tão extrema de traição e superação familiar? Fotos antigas foram organizadas em álbum novo. Apenas imagens. Felizes. Momentos de amor verdadeiro. Paula foi removida das fotografias. Ela escolheu sair da nossa história, explicou para Isadora. Mas você não escolheu o ódio, observou a neta, amadurecida pelas experiências traumáticas vividas. Ódio envenena quem odeia, não quem é odiado. Prefiro o amor que me cura. As orquídeas continuavam florescendo. Ciclo natural de morte e renascimento acontecendo constantemente no jardim. Elas me ensinaram sobre resistência, confidenciou Madalena, admirando pétalas delicadas mas resistentes ao tempo. Isadora escrevia poemas sobre superação.
Professora de português incentivava o talento literário da menina. Palavras curam feridas que remédios não alcançam, dizia, lendo versos da neta em voz alta. Cartas de admiradores chegavam ocasionalmente. História de Madalena inspirava pessoas pelo país inteiro. Sua coragem me ajudou a denunciar meu filho que roubava minha aposentadoria, escrevia a senhora. Obrigada por mostrar que idade não é fraqueza, dizia outra carta tocante de viúva. Como se sentiria sabendo que sua história de superação inspira outros a se protegerem? Madalena respondia todas as cartas. Cada história recebia atenção, carinho, palavras de encorajamento sinceras. Se minha dor virou força para outras pessoas, então valeu a pena ter passado. Isadora ajudava com as respostas. Escrevia cartões, coloridos, desenhos florais, mensagens de esperança. O jardim recebeu visitantes. Pessoas queriam conhecer o lugar onde tudo começou e se transformou. Sintam-se à vontade, dizia Madalena, oferecendo chá verdadeiro, sem veneno, para os convidados. Carmen guiava tours explicativos, contava a história, mostrava onde aconteceram eventos principais da narrativa. Aqui Madalena descobriu que o amor verdadeiro vence qualquer conspiração. Finalizava sempre emocionada. O hospital infantil enviou convite especial. Queriam homenagear a doadora que salvou tantas vidas. Madalena aceitou. Isadora a acompanhou na cerimônia de reconhecimento. Pela generosidade demonstrada, crianças cantaram para elas. Obrigada, vovó Madalena, gritaram em coro durante a apresentação musical. Elas me chamam de vovó. Sussurrou emocionada, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto enrugado. Que sensação você teria sendo chamada de vovó por crianças que sua generosidade ajudou? A vida havia adquirido novo significado. Cada dia era presente, não mais sentença de morte. Antes eu esperava morrer, agora eu espero viver. Refletia durante passeios matinais pelo jardim. Isadora crescia sábia. Experiência precoce com maldade humana a tornara compassiva, mas cautelosa. Confio em você sempre, vovó. Você provou que me protege de qualquer perigo. O relacionamento entre elas se aprofundara. Cumplicidade nascida na adversidade, fortalecida no amor cotidiano. Carmen permanecia amiga leal, guardião química que salvara 2 vidas com análise laboratorial precisa. Você é nossa heroína científica, brincava Madalena, servindo biscoitos caseiros para a tia vizinha querida. As orquídeas do jardim multiplicaram-se, canteiros inteiros dedicados às flores que simbolizavam renascimento pessoal. Mudas eram distribuídas para visitantes. Levem um pedacinho da nossa história de superação. Cada flor plantada em novo lar espalhava a mensagem. Amor verdadeiro sempre vence a traição. O outono chegou dourado. Folhas caíam, preparando terra para a nova primavera. Depois, possibilidades infinitas. Estações mudam, mas nosso amor permanece, disse Madalena, abraçando Isadora sob árvore florida. Você acredita que amor verdadeiro pode superar qualquer traição, mesmo as mais profundas? A história se espalhara pela internet. Vídeos contando. A saga de Madalena viralizaram mundialmente. Vovó famosa, brincava Isadora, mostrando comentários positivos de pessoas de vários países diferentes. Produtores queriam fazer filme. Madalena recusou. Minha vida não é entretenimento, é exemplo. Preferia inspirar mudanças reais a lucrar com um drama pessoal vivido intensamente por ela. Livros foram escritos sobre o caso. Criminólogos analisavam aspectos psicológicos da traição familiar extrema. Ganância pode corromper até laços mais sagrados.
concluíam estudos acadêmicos sobre o episódio. Madalena não se importava com fama. Queria apenas viver tranquila com Isadora no jardim. Simplicidade é mais valiosa que celebridade. Ensinava a neta sobre valores verdadeiros da existência. As orquídeas continuavam florescendo, primavera após primavera, renovando beleza e esperança no mundo. Elas não sabem que quase morremos, observou Isadora, regando flores numa manhã ensolarada. Sabem sim, por isso florescem mais bonitas a cada ano que passa conosco. O jardim havia se tornado metáfora perfeita. Lugar onde morte planejada se transformou em vida. Paula completou 3 anos de prisão. Cartas continuavam chegando, pedindo perdão, alegando arrependimento sincero. Madalena as lia, mas não respondia. Ferida profunda demais para cicatrizar com simples palavras. Como você reagiria a pedidos constantes de perdão de alguém que tentou matá-la por dinheiro? Isadora questionava às vezes. Vovó, mamãe pode mudar de verdade na prisão? Pessoas podem mudar, querida. Mas eu não posso apostar minha vida nisso novamente. A prudência havia substituído a ingenuidade. Lição dolorosa, mas necessária para a sobrevivência futura. Carmen trouxe notícias. Paula seria liberada em regime semiaberto por bom comportamento carcerário. Ela quer te ver, informou a farmacêutica, observando a reação de Madalena à informação. E eu quero continuar viva, respondeu simplesmente, sem demonstrar interesse no reencontro familiar. O medo não a dominava mais, apenas sabedoria adquirida. Através da experiência traumática vivida, Isadora apoiou a decisão. Você tem direito de se proteger, vovó. Não deve nada. A menina compreendia complexidades adultas prematuramente. Preço pago pela exposição à maldade familiar precoce. As orquídeas do jardim floresceram mais uma vez. Ciclo natural continuando independente de dramas humanos. A natureza nos ensina sobre recomeços, disse Madalena, admirando botões florais se abrindo. Que lições sobre recomeços você aprenderia observando flores que renascem constantemente na natureza? A primavera trouxe cores vibrantes. Jardim! Explodiu em tons roxos, brancos, amarelos, vermelhos brilhantes. Isadora fotografava cada flor. Documentava a beleza que cresceu sobre terreno de tanto sofrimento passado. São mais bonitas porque sobreviveram, observou, ajustando o foco da câmera sobre pétalas delicadas. Visitantes continuavam chegando. História de superação atraía pessoas, buscando inspiração para lutas pessoais. Madalena recebia todos com gentileza, compartilhava experiência, oferecia esperança, distribuía mudas de orquídeas. Levem força daqui, dizia, entregando pequenos vasos com flores para cada visitante especial. O jardim se multiplicava pelo mundo. Orquídeas de Madalena floresciam em centenas de lares. Carmen catalogava endereços. Mapa mundial mostrava locais, onde floresciam descendentes das flores originais. Você criou rede global de esperança, comentou, apontando pontos espalhados pelos continentes no mapa. A vida havia ganhado propósito maior. Individual se tornara universal, pessoal virou inspiração. Coletiva. Madalena completou 72 anos. 2 décadas ganhas depois da conspiração que quase funcionou. Isadora, agora com 15 anos, crescera sábia e compassiva. Experiência moldara caráter forte. Obrigada por me ensinar que família verdadeira se escolhe. Disse durante abraço, de aniversário. Como você definiria família verdadeira depois de passar por uma traição tão profunda? As orquídeas continuavam sendo metáfora perfeita. Delicadas na aparência, resistentes na essência. Belas sempre. Somos como elas, disse Madalena, regando flores numa tarde dourada de reflexões profundas.
Parecemos frágeis, mas somos mais fortes do que qualquer tempestade que enfrentamos juntas. O jardim se tornara santuário visitado por pessoas de todo o país, lugar de peregrinação emocional. Aqui aprendi que renascer é possível, escrevia a visitante no livro de mensagens especiais. Obrigada por provar que idade não é fragilidade, registrava outra pessoa no caderno. Cada mensagem reforçava o impacto da história. Dor transformada em força inspiradora para milhares. Paula foi libertada em regime semiaberto. Carmen trouxe a notícia numa manhã nebulosa de inverno. Ela está morando numa casa de apoio. Trabalha numa lavanderia. Quer muito falar. Madalena continuou regando orquídeas. Ela fez sua escolha. Eu fiz a minha. Ambas vivemos. O perdão não era obrigatório. Autopreservação também era forma legítima de amor próprio demonstrado. Isadora estava na universidade. Estudava direito como prometera na adolescência. Defendia idosos vulneráveis. Minha vocação nasceu aqui, dizia, apontando para o jardim onde tudo começou anos antes. Como uma experiência traumática pode se transformar em vocação para ajudar outras pessoas? As visitas ao jardim continuavam. Pessoas buscavam paz no local onde morte virou vida. Sintam a energia das flores, dizia Madalena, guiando grupos pelos canteiros coloridos e perfumados. Carmen, agora aposentada, dedicava tempo integral ao projeto. Jardim terapêutico para almas feridas. Vocês criaram um centro de cura emocional, comentavam psicólogos que estudavam o fenômeno local. Madalena não planejara isso. Apenas cuidara das orquídeas como sempre fizera antes da conspiração. Plantas curam porque crescem apesar de tudo, como nós deveríamos fazer sempre. A sabedoria era simples. Crescer apesar das adversidades, florescer mesmo em solo difícil. Isadora se formou advogada. Primeira da turma. Especialização em direitos dos idosos e proteção familiar. Dedico meu diploma à mulher que me ensinou sobre justiça verdadeira, discursou na formatura. Madalena chorou de orgulho. A neta transformara. Trauma em missão de vida dedicada. O escritório de advocacia foi aberto no bairro. Casos de abuso contra idosos eram atendidos gratuitamente. Consultório da Justiça, chamavam vizinhos. Isadora defendia vítimas como a avó havia sido. Carmen ajudava com análises toxicológicas. Trio original continuava salvando vidas décadas. Depois do episódio, Paula tentou contato várias vezes. Cartas, telefones, intermediários. Todas as tentativas foram ignoradas educadamente. Que critérios você usaria para decidir se alguém que tentou matá-la merece uma segunda chance? Perdão não significa exposição ao perigo, explicava Madalena para visitantes que questionavam. Distinção era importante. Perdoar não obrigava a conviver com quem causara tanto sofrimento. As orquídeas do jardim completaram 10 anos desde o primeiro replantio pós-conspiração. Década de renascimento. Elas viram tudo, disse Madalena, acariciando pétalas de flores centenárias que sobreviveram junto com ela. Isadora documentou a história completa. Livro seria lançado com renda destinada para a proteção de idosos. Nossa história pode salvar outras avós, explicou durante a entrevista para a editora interessada. O legado crescia. Experiência individual se transformava em movimento social, de proteção aos vulneráveis. Madalena apoiou o projeto. Se nossa dor servir para evitar outras dores, terá valido. Carmen contribuiu com dados científicos. Análises toxicológicas que salvaram vida viraram estudos de caso. Precisão salvou 2 gerações. Resumiu a farmacêutica sobre importância da ciência aplicada corretamente. O jardim recebeu reconhecimento oficial. Patrimônio cultural imaterial da cidade, por sua importância social.
lugar onde amor venceu ódio, dizia a placa comemorativa instalada na entrada principal do jardim. Turistas chegavam de outros estados. História se tornara lenda urbana de superação e coragem. Madalena permanecia simples. Recebia todos, contava a história, distribuía mudas, oferecia sabedoria natural. Como você manteria humildade diante da fama por superar uma situação tão extraordinária? As estações continuavam mudando. Primaveras traziam flores. Outonos preparavam nova renovação constante da natureza. Isadora casou com um colega de faculdade. Cerimônia simples no jardim, sob arco de orquídeas floridas. Aqui começou nossa família verdadeira, disse durante votos matrimoniais emocionantes para todos presentes. Carmen foi madrinha de casamento. Trio original celebrava mais uma vitória da vida sobre adversidades. Os netos chegaram em seguida. 2 crianças brincando entre canteiros, regando plantas com vovó Madalena. Bisavó, por que essas flores são tão especiais? Perguntaram, durante tarde de jardinagem familiar. Porque sobreviveram a uma tempestade muito grande e ficaram mais bonitas ainda depois. A simplicidade da explicação continha toda a verdade. Sobrevivência embeleza quem resiste com dignidade. Paula enviou carta final. Não pedia mais encontro, apenas perdão silencioso para a paz interior. Madalena a leu em voz alta para Isadora. Ela diz estar arrependida, trabalhando, orando. Você acredita? Perguntou Isadora, observando a reação da avó à mensagem da mãe distante. Acredito que ela sofre, mas meu papel não é aliviar sofrimento de quem tentou me matar. A resposta era justa. Compaixão não obrigava a autossacrifício, nem exposição desnecessária ao perigo passado. As orquídeas floresceram mais uma vez. 15ª primavera. Desde o renascimento de Madalena acontecera. Elas não cansam de recomeçar, observou, admirando botões se abrindo numa manhã ensolarada. Como você, bisavó, disseram os netos, abraçando a matriarca forte que os protegia sempre. O jardim continuava crescendo. Novos canteiros, novas espécies, nova vida brotando constantemente do amor. Visitantes plantavam mudas em homenagem. Jardim dos Milagres. Apelidaram o local de peregrinação emocional. Carmen, agora com 80 anos, ainda analisava amostras suspeitas gratuitamente para a comunidade. Minha aposentadoria é salvar vidas como salvamos a sua, dizia, trabalhando no laboratório caseiro. Isadora administrava a ONG de proteção aos idosos. Escritório expandiu para 3 cidades vizinhas. Como transformar uma experiência traumática em força motriz para ajudar outras pessoas em situações similares? Madalena completou 80 anos. 2 décadas extras ganhadas da conspiração que quase deu certo. A festa foi no jardim. Centenas de pessoas que conheciam história vieram celebrar a vida. Obrigada por nos ensinar sobre renascimento, discursaram, representantes de várias organizações sociais presentes. As orquídeas enfeitaram toda a celebração. Flores que simbolizavam resistência, beleza nascida da adversidade superada. Paula não tentou mais contato. Talvez tivesse entendido finalmente que alguns perdões são impossíveis. A ausência da filha não entristecia mais. Família verdadeira estava presente, celebrando vida juntos. Carmen brindou com suco de uva. A mulher que transformou veneno em medicina para a alma. O brinde resumia tudo. Experiência venenosa virou remédio que curava feridas alheias pelo exemplo. Isadora apresentou netos adolescentes. Eles sabem sua história, bisavó. Crescem fortes porque você resistiu. A linhagem continuaria. Força transmitida através de gerações nascidas da superação de Madalena corajosa. As orquídeas balançaram na brisa vespertina.
como se dançassem celebrando mais um ano de vitória. Elas também estão felizes, riu Madalena, observando movimento delicado das flores no jardim querido. O sol se pôs dourado naquela tarde. Luz suave iluminava rostos sorridentes reunidos em gratidão. Como você gostaria de ser lembrada depois de superar uma adversidade tão extrema como essa? A história chegava ao fim circular. Jardim onde tudo começou continuava sendo lugar de paz. Madalena havia encontrado propósito maior na dor. Inspiração nasceu onde conspiração quase triunfou mortalmente. As orquídeas continuariam florescendo, primavera após primavera, renovando esperança no mundo para sempre. Somos como elas, disse pela última vez, regando flores numa tarde dourada de reflexões. Delicadas na aparência, resistentes na essência, renascendo sempre que necessário, para continuar florescendo. A sabedoria final ecoou pelo jardim. Isadora anotou as palavras no diário da família. Os netos correram entre canteiros. Risos infantis preencheram o ar perfumado pelas flores centenárias que testemunharam tudo. Carmen se despediu naquela tarde. Obrigada por me deixar fazer parte desta história de amor. Você não fez parte, corrigiu Madalena, abraçando a amiga leal. Você foi fundamental para nossa sobrevivência. A farmacêutica sorriu. Ciência havia salvado vidas. Amizade havia fortalecido corações machucados pelo tempo. Isadora organizou o último álbum de fotos. Décadas documentadas desde o renascimento no Jardim das Orquídeas. Nossa história está completa, disse, fechando. Capa decorada com pétalas secas e prensadas cuidadosamente. Madalena folheou páginas coloridas. Cada imagem mostrava momento de superação, crescimento, amor verdadeiro conquistado. Completa não, corrigiu suavemente. As orquídeas continuarão florescendo muito depois que partirmos definitivamente. A perspectiva era reconfortante. Beleza, continuaria existindo independente da presença física das pessoas. Que legado você gostaria de deixar para as próximas gerações sobre superação e renascimento? Os netos plantaram mudas novas. Para quando vocês não estiverem mais aqui, explicaram inocentemente. Estaremos sempre que vocês olharem para estas flores. Prometeu Madalena, ensinando sobre permanência simbólica. O jardim se tornara eterno. Lugar onde morte planejada virou vida abundante para muitas gerações. Carmen partiu naquela noite. Coração cansado, missão cumprida, amizade selada para toda a eternidade. Isadora chorou a perda da segunda mãe. Ela nos salvou com conhecimento científico aplicado com amor. Madalena consolou a neta. Pessoas especiais nunca morrem completamente. Vivem em nossas memórias felizes. O funeral de Carmen foi no jardim. Orquídeas brancas enfeitaram cerimônia simples, repleta de gratidão. Ela transformou conhecimento em instrumento de salvação, discursou Isadora durante a homenagem final à farmacêutica. Cinzas foram espalhadas entre canteiros. Carmen continuaria alimentando flores que ajudou a preservar. Agora faz parte do jardim literalmente, observou Madalena, plantando orquídea branca sobre local sagrado. As estações passaram mais rápidas. Tempo acelerou com a chegada dos 85 anos. Você aceleraria o tempo se soubesse que cada momento extra foi conquistado superando uma conspiração? Isadora assumiu cuidado total do jardim. Mãos jovens continuaram o trabalho iniciado pelas mãos enrugadas da bisavó. Ensinamentos passam de geração em geração, observou, regando plantas com mesma dedicação aprendida. Os netos cresceram, responsáveis. Ajudavam nos canteiros, aprendiam sobre resistência através das flores centenárias. Bisavó, conta de novo como você ressuscitou? Pediam durante tardes de jardinagem familiar.
A história nunca enjoava. Cada narração reforçava lições sobre coragem, amor, proteção mútua entre famílias. Madalena adaptou versão para crianças. Era uma vez uma vovó que descobriu faz de conta. Faz de conta que estava morrendo para descobrir quem realmente a amava de verdade. A simplicidade infantil captava a essência da narrativa. Verdade revelada através de encenação necessária para a sobrevivência. Paula enviou última carta. Não pedia encontro, perdão ou reconciliação. Apenas informava sobre partida final. Vou morar longe. Sei que não mereço seu perdão. Obrigada por proteger Isadora. Como você reagiria à despedida definitiva de alguém que tentou matá-la, mas reconheceu o erro? Madalena leu em silêncio. Guardou carta numa caixa com outras lembranças do passado doloroso. Ela finalmente entendeu. Comentou com Isadora. Algumas portas se fecham para sempre por escolha. A filha havia escolhido ganância. Madalena escolhera sobrevivência. Ambas viveram com consequências das decisões tomadas. Isadora não demonstrou tristeza. Ela deixou de ser minha mãe quando escolheu machucar você. A lealdade da neta nunca vacilou. Amor verdadeiro havia vencido laços sanguíneos corrompidos. Pela ganância, as orquídeas floresceram pela 20ª vez desde o Renascimento. 2 décadas de primaveras conquistadas. Elas comemoram conosco, disse Madalena, admirando a explosão colorida que tomava conta de todo o jardim. O perfume se espalhava pelas ruas vizinhas. Aroma de vitória perfumava ar respirado pela comunidade. Visitantes ainda chegavam diariamente. História inspirava pessoas de várias gerações, buscando força para lutas pessoais. Jardim da Esperança. Renomearam oficialmente o local. Placa nova destacava a importância social do espaço. Madalena não se importava com nomes. O importante é que flores continuem crescendo. A simplicidade permanecia intacta. Fama não corrompeu o caráter forjado na adversidade e temperado pela sabedoria. Isadora documentou últimas entrevistas. História precisa ser preservada para futuras gerações de idosos vulneráveis. Que aspectos da sua própria história você gostaria que fossem preservados para inspirar outros? O livro foi lançado. Orquídeas do Renascimento, uma história real de superação. Alcançou sucesso nacional. Renda integral destinada para casas de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Nossa dor virou remédio para outras dores. Resumiu. Madalena durante sessão de autógrafos. Carmen havia partido, mas ciência continuava salvando vidas através do instituto que levava seu nome. Instituto Carmen de Análises Toxicológicas oferecia exames gratuitos para casos suspeitos de envenenamento. A amiga vivia através do trabalho que salvava outras avós de conspirações familiares similares. Madalena completou 90 anos. 3 décadas extras ganhadas da morte, que Paula planejara cuidadosamente. A celebração reuniu centenas de pessoas. Jardim pequeno não comportou multidão de admiradores presentes. Obrigada por nos ensinar que renascer é possível em qualquer idade, discursaram autoridades municipais. As orquídeas enfeitaram festa inteira. Flores que acompanharam jornada completa desde conspiração até celebração. Isadora apresentou bisnetos. 4ª geração nascida da resistência de Madalena contra a tentativa de assassinato. Eles carregam sua força no DNA. Brincou observando. Crianças brincando entre canteiros floridos. A linhagem continuaria forte. Cada geração aprenderia a história de superação, que originou família verdadeira. Carmen havia partido há 5 anos. Saudade permanecia, mas trabalho científico multiplicava salvações diariamente. Ela vive em cada vida salva pelo Instituto. Consolava Madalena quando Isadora mencionava a ausência.
Como você gostaria de ser lembrada? Pelos momentos difíceis que superou ou pelas vidas que inspirou? Paula morreu longe, sozinha, trabalhando numa lavanderia de cidade pequena. Notícia chegou por telegrama oficial. Informamos falecimento de Paula. Não deixou bens nem dívidas. Corpo será doado para a ciência. A ironia final. Mulher que conspirou. Por dinheiro morreu sem possuir nada de valor material. Madalena recebeu notícia sem emoção aparente. Ela escolheu seu destino há muito tempo atrás. Isadora questionou se deveriam comparecer ao funeral. Família verdadeira honra até quem nos traiu. Família verdadeira se protege. Paula não faz mais parte da nossa há décadas. A decisão Marroz foi mantida. A ausência no funeral confirmou o rompimento definitivo iniciado pela própria conspiração. As orquídeas continuaram florescendo, independente de mortes e nascimentos humanos. Ciclo natural seguia imutável. Elas nos ensinam sobre permanência. Observou Madalena, regando flores numa manhã ensolarada de reflexões. Os bisnetos corriam pelo jardim. Risos ecoavam onde antes havia sussurros de conspiração mortal contra a idosa. Bisavó, você é imortal? Perguntou o mais novo, impressionado com a vitalidade da matriarca. Sou mortal, querido, mas as lições que ensino podem viver para sempre, através de vocês. A sabedoria resumia legado principal. Conhecimento transmitido valia mais que bens materiais acumulados durante vida. Que lições essenciais você transmitiria para gerações futuras sobre superação de adversidades extremas? Madalena começou a se despedir gradualmente. Corpo cansado, missão cumprida, exemplo deixado para a posteridade. Não fiquem tristes quando eu partir, pediu durante conversa familiar numa tarde dourada. As orquídeas continuarão florescendo. Vejam nelas minha presença constante cuidando de todos vocês. A perspectiva consolava a família reunida. Símbolo permanente conectaria gerações à história de superação original. Isadora prometeu manter jardim intacto. Será patrimônio familiar preservado para sempre, como você deseja. Os netos e bisnetos juraram continuar tradição. Cuidaremos das flores como você nos ensinou. Carmen havia partido primeiro. Madalena a seguiria quando fosse hora. Isadora continuaria a obra iniciada. Trio original vira legado permanente. Resumiu a situação com serenidade natural de quem cumpriu missão. As últimas primaveras foram especialmente coloridas, como se orquídeas se despedissem da jardineira original também. Elas sabem, sussurrou, Madalena admirando o florescimento exuberante numa tarde perfumada de março. A conexão com plantas permanecia misteriosa. Décadas de cuidado criaram comunicação silenciosa entre mulher e flores. Visitors continuavam chegando. História se tornara lenda urbana de resistência contra a violência familiar institucionalizada. Lugar sagrado. Definiam psicólogos que estudavam o fenômeno de cura emocional proporcionado pelo jardim. Madalena recebia todos até o final. Compartilhava sabedoria, distribuía mudas, oferecia esperança para almas feridas. Levem força daqui! Repetia a mantra que consolou milhares de pessoas ao longo das décadas. Como você gostaria de passar os últimos anos de vida depois de superar uma experiência tão traumática? A partida foi suave. Numa manhã de primavera, entre orquídeas floridas, Madalena fechou olhos definitivamente. Isadora encontrou o corpo sereno no jardim. Sorriso no rosto, mão sobre terra que alimentava flores. Ela escolheu o momento e o lugar. Observou o médico. Partida voluntária entre suas plantas queridas. O funeral reuniu multidão. Jardim pequeno transbordou de pessoas que conheciam. História inspiradora de superação. Orquídeas brancas cobriram caixão simples. Flores que acompanharam jornada completa desde conspiração
até paz final. Carmen e Madalena se reencontraram simbolicamente. Cinzas misturadas alimentaram canteiro, central do jardim sagrado. Agora fazem parte eterna das flores. Consolou Isadora os bisnetos chorosos durante cerimônia tocante. As orquídeas continuaram florescendo. Primeira primavera sem Madalena trouxe cores mais intensas que nunca. Ela cumpre promessa, observaram visitantes. Presença permanece através das flores que tanto amou. O jardim virou patrimônio oficial da humanidade. Unesco reconheceu a importância histórica e social do local. Isadora assumiu o cuidado completo. Tradição familiar continuaria através de gerações nascidas da resistência original. Que tipo de legado você gostaria de deixar depois de superar uma adversidade tão extrema? Os bisnetos cresceram ouvindo história. Cada geração aprendia sobre coragem, resistência, amor verdadeiro conquistado na dor. Tataravó ressuscitou para salvar família. Contavam para amigos na escola, orgulhosos da linhagem corajosa. Paula foi esquecida pela história. Nome removido de documentos, fotos, lembranças. Traição apagou existência. Madalena permaneceu imortal através das orquídeas. Cada primavera renovava a presença no jardim que criara. Carmen vivia no instituto. Científico. Análises toxicológicas continuavam salvando a voz de conspirações familiares similares. O trio original transcendeu morte física. Legado salvava vidas décadas após partida das protagonistas. Isadora envelheceu cuidando do jardim. Cabelos brancos, mãos enrugadas, mas determinação inabalável de preservar história. Prometia à bisavó que flores nunca morreriam. Repetia aos netos quando questionavam dedicação total. As orquídeas se multiplicaram. Jardim original expandiu. Ocupou quarteirões inteiros. Virou parque público da cidade. Parque Madalena das Orquídeas. Atraía turistas mundial. História inspirava pessoas de todos os continentes. Mudas eram enviadas internacionalmente. Flores descendentes das orquídeas originais floresciam em jardins pelo mundo. Rede global de esperança, catalogou Isadora, documentando locais onde floresciam plantas filhas do jardim. Como você se sentiria sabendo que sua história de superação inspira pessoas em todo o mundo? A última primavera de Isadora foi especialmente colorida. Orquídeas explodiram em homenagem à guardiã fiel. Elas se despedem de mim também, sussurrou regando flores numa tarde dourada de despedida. Os netos prometeram continuidade. Jardim será eterno, como você e a bisavó desejavam desde o início. Isadora partiu serenamente. Encontrou Madalena e Carmen no jardim eterno, onde flores nunca murcham. As orquídeas continuaram florescendo, geração após geração de flores, renovando beleza e esperança constantemente. Visitantes ainda chegam diariamente. História transcendeu tempo, inspirando pessoas que buscam força para superar adversidades. Lugar onde amor venceu ódio. Leem na placa principal do Parque Internacional, dedicado à superação. Crianças brincam entre canteiros. Risos ecoam, onde antes havia sussurros de conspiração mortal contra a idosa. Guias contam história original. Era uma vez uma avó que descobriu conspiração e decidiu renascer. A simplicidade permanece intacta. Verdade profunda explicada em linguagem acessível para todas as gerações. Mudas são distribuídas gratuitamente. Levem esperança para... Casa! Repetem frase que Madalena criou décadas antes. As orquídeas balançam na brisa vespertina, como se dançassem celebrando mais uma primavera de vitória. Que mensagem final você deixaria para pessoas que enfrentam traições familiares ou adversidades extremas? O jardim permanece eterno símbolo.
lugar onde morte planejada se transformou em vida abundante para gerações. Primaveras continuam chegando. Flores renascem anualmente, renovando promessa de que superação é sempre possível. Madalena, Carmen e Isadora vivem nas orquídeas, presença permanente, alimentando esperança. De visitantes mundiais, a história se completa onde começou. Jardim de orquídeas que testemunhou conspiração, renascimento e legado eterno. Somos como elas. Ecoa a voz de Madalena pelo jardim. Delicadas na aparência, resistentes na essência. As orquídeas continuam florescendo, primavera após primavera, renovando beleza, onde antes havia conspiração mortal.